Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar esperança. Eu quero deixar uma pequena reflexão sobre a questão de ouvir os profetas. E quero pegar a parábola do rico e do Lázaro, que está no capítulo 16 de Lucas, a partir do verso 19, mas eu vou ler a partir do verso 27. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas a Abraão, o que ele disse? Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Onde está os profetas hoje, que está acessível a nós, Moisés e os profetas? Nas Sagradas Escrituras, né, irmãos? Né? Ali está acessível para nós a palavra dos profetas. De Moisés, quer dizer a Torá, né? Quando fala Moisés e os seus profetas, está falando de todo o Tanar, ou seja, conhecido como Antigo Testamento. Eu quero ler para vocês aqui Isaías. Eu vou ler a partir do verso 7, Isaías 28, 7. Depois vocês, aqui diz quantos falsos profetas. Depois vocês podem ler todo o capítulo 28 em casa. Também estes se puseram a cambalear por efeito do vinho, andam a divagar sobre a influência da bebida forte. Sacerdote e profeta ficaram confusos pela bebida, ficaram tomados pelo vinho, divagaram sob o efeito da bebida, ficaram confusos nas suas visões, divagaram nas suas sentenças. Com efeito, todas as suas mesas estão cheias de vômito e de imundície, já não há um lugar limpo. A quem ensinará ele o conhecimento? A quem fará ele entender o que foi dito? As crianças apenas desmamadas, apenas tiradas do seio, quando diz Sav lasav, Sav lasav, Kav lakav, Kav lakav, Zer sham, Zer sham. Então aqui ele continua: com efeito e com lábios gaguejantes, em uma língua estranha que ele falará a este povo. Ele lhes dissera: este é o repouso, dai repouso ao cansado, este é um lugar tranquilo. Mas não quiseram escutar. Diante disso, a palavra de Yahweh para eles será Sav lasav, Kav lakav, Kav lakav, Zeir sham, Zeir sham, a fim de que, ao caminharem, caiam para trás e se despedacem ao serem apanhados no laço e aprisionados. O que isso quer dizer? Ali os profetas, né, os sacerdotes tinham saído já da visão, né? Estavam, como diz, embriagados pelo vinho, literalmente, né? E também espiritualmente falando, né? Eles já não saíram do propósito, tá? Seria essa palavra, saíram totalmente do propósito. Então o profeta, ele sempre foi, como que se diz assim, o profeta geralmente estava desvinculado desta casta sacerdotal, tá? Justamente para ele poder vir e exortar, né? Exortar, avisar, né? E ali ele chegava com essas palavras, né? Como versos infantis. E o que quer dizer Tzav latzav, Tzav latzav, Kav lakav, Kav lakav, Zer sham, preceito por preceito, preceito por preceito, linha a linha, linha a linha, um pouco aqui, um pouco ali. Quer dizer que aqueles sacerdotes, eles não aceitavam as repreensões do profeta e achavam que ele era muito repetitivo, né? Porque o profeta vinha ali sempre com a mesma, a palavra do profeta sempre foi arrependam-se. Em suma, né? Em resumo, a palavra foi sempre essa: voltem para o caminho,
deixem as suas transgressões, voltem ao Todo-Poderoso, arrependam-se. Ele nunca tinha outra palavra além disso, a não ser palavras específicas que o Todo-Poderoso chegava para dar conforme a palavra do Todo-Poderoso. Mas, em resumo, a palavra era arrependam-se. E eles ficavam debochando, tá? Por efeito do vinho também, ficavam debochando do todo-poder do profeta, tá? E porque diziam que ele ficava que nem criança, né? Repetindo palavras, certo? E aqui, como a gente leu ali, em Isaías ali, diz que, mas eles não ouviram, tá? Eles não ouviram. E o que Yahweh diz que então ele colocará ali sobre eles, com lábios gaguejantes, com sotaque estrangeiro, falará a seu povo. O que isso quer dizer? Quer dizer então que eles teriam que cair nas mãos do povo babilônico, né? E ali seriam poucas as palavras debaixo do jugo, né? Então nós temos, irmãos, duas escolhas. Eles tiveram a escolha de permanecer fiéis ao Todo-Poderoso, certo? Eram sacerdotes, tá? Fiéis, seguindo, né, as suas ordenanças, os seus mandamentos, fazer, né, o que se espera de um sacerdote, o que se espera de um levita, de um sacerdote. É integridade, é justiça, né? E eles estavam totalmente fora do propósito. Mas ainda Yahweh compassivo e misericordioso mandava os profetas, arrependam-se, né? Façam o que é correto, obedeçam. Mas eles ainda caçoavam, debochavam do profeta, né? Então, essa repetição que fala aqui é uma repetição necessária. Por que nós temos que ler todo ano as porções das parashiot que a gente fala, né? As porções da Torá? É essa repetição. A Sagrada Escritura ela tem este padrão de repetição que eles caçoavam lá. Por quê? É assim que as crianças aprendem, né? A criança aprende na repetição, né? Eu lembro, já estou com quase 54 anos, mas eu lembro na infância, lá no primeiro ano do fundamental, na primeira série, né? Eu me lembro que a professora ia no quadro e A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. E ali ela ficava dias, semanas, meses. A, E, I, O, U. Até que a gente aprendesse. Ou A, B, C, D, E, F. Né? Você deve lembrar disso também. É necessário isso para uma memorização. Para que isso entre em nossa mente e fique na nossa memória de forma registrada. E eles caçoavam que o profeta diziam que ele ficava usando palavras repetidas, né? Então, como eu disse, eles aqui está dizendo no verso 12 de Isaías 28, mas eles não ouviram as minhas palavras, eles não ouviram os profetas, né? E o rico, né? Lá da parábola, ele também não ouviu. Ao longo da vida dele, deve ter chegado muitos profetas, né, falado para ele sobre o Todo-Poderoso, sobre a Sagrada Escritura, sobre o fato de andar em santidade, em justiça, em integridade. Ele deve ter caçoado dessas pessoas, ele levou a vida de forma totalmente da forma como ele achou que deveria levar, né? De forma libertina, né? A gente não sabe. E depois ele pediu, né, que ele enviasse ali Lázaro até os seus familiares para falar, né, para eles darem ouvidos às palavras dos profetas. Só que, irmãos, é aqui em vida. Aqui em vida, né? Mesmo que viesse um morto ali, como diz, ainda que os mortos pudessem ir lá falar com eles, eles não ouviriam, tá? Então nós temos duas escolhas.
E Yahweh sempre está colocando diante de nós essas escolhas, o bem e o mal. Ele fala: eis que coloco diante de vocês o bem e o mal. Escolham o bem para que tenham vida eterna, né? Então, o bem, ele está vinculado à vida eterna. E por que, esses dias o meu filho, tem 14 anos, me perguntou: mãe, por que Deus permitiu o mal? Né? Por que Deus permitiu o mal existir? Eu disse: justamente para nós termos um livre-arbítrio, uma livre escolha. Por exemplo, imagine se só existisse o bem, né? Como que as pessoas seriam provadas? Como que saberia o caráter real das pessoas, né? Então, o mal é necessário nesse sentido. É necessário que a gente conheça o mal e que a gente conheça o bem e faça essa escolha. Em todas as Sagradas Escrituras, o bem e o mal está diante de nós, para que a gente possa fazer essas escolhas. Depois, irmãos, quando nós estivermos diante do trono branco, essa escolha já não será mais possível. Não será mais possível, porque ali já vem o julgamento. Ali, né? O julgamento, na verdade, é para os ímpios, certo? Porque a palavra diz, né? Os que não creem em Yahushua, no Mashiach, estes já estão julgados, na verdade, né? Julgados para a perdição eterna, certo? Mas ainda eles vão passar para quê? Mostrar que o Todo-Poderoso, ele é justo, ele não pratica injustiça. Então ele vai mostrar todas as provas do porquê desta condenação, para que não o chamem de injusto. Então, é preceito por preceito, irmãos, é linha por linha, é um pouco aqui e um pouco ali. Não queira engolir a Bíblia, as Sagradas Escrituras, de uma vez só, como meio religioso. Planos de leitura bíblica anual. Irmãos, isso não é o que importa, tá? Importa nós lermos as porções da Torá, daí nós temos as leituras complementares, juntamente na Brit Hadashah, né, na Aliança Renovada, e ali a gente vai fazendo esses links. Muitas vezes, nessa comunhão que a gente tem, a gente está lendo alguma passagem e a Ruach HaKodesh, né, o Espírito Santo, nos faz lembrar de alguma coisa, né, que a gente já leu, que está lá, seja nos Evangelhos, seja em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, ou mesmo a gente lendo a Brit Hadashah, a gente vai linkar sempre com a Torá, né? Então vamos fazer isso, vamos ouvir a voz dos profetas enquanto ainda há tempo, porque depois, quando já estivermos julgados, né, não há mais chance para nada, né? Aí já acabou, já finalizou tudo. Que assim seja, né, irmãos? Né? Que a gente possa dar ouvidos ao Todo-Poderoso. Shalom.